sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Ó eterno Deus, ó eterno Bem-vindos. Nós retornamos nesse domingo com as nossas transmissões online. Embora não haja um decreto nos proibindo de nos reunirmos, aliás, nós entendemos que da primeira vez que paramos, não paramos por conta de um decreto, paramos porque entendemos o nosso compromisso em relação à cidade e o nosso amor e serviço em relação a essa mesma cidade. Portanto, dessa vez nós vimos um aumento significativo nos números da Covid-19 aqui em Macaé, um aumento significativo no número de leitos ocupados. Então, diante desse cenário, nós decidimos interromper novamente as nossas reuniões presenciais, a princípio até o dia 31 de dezembro, e isso vai sendo reavaliado. Eu peço você que nos acompanhe nas nossas redes, para que você seja informado sobre as nossas próximas atividades, inclusive sobre o nosso retorno, assim que nós decidirmos algo nesse sentido. Teremos as transmissões aos domingos, no Facebook, no YouTube, às 10h30 da manhã, às 18h30, então não deixe de nos acompanhar. Do mesmo modo que você se planejava para estar conosco na igreja, se planeje também, e não seja um acidente, você está online no momento que começa a transmissão, mas se planeje para estar junto conosco, ainda que de modo virtual, mas para aprendermos sobre a Palavra de Deus, para ouvirmos canções de adoração ao nosso Deus e ao nosso Senhor. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar com você. A segunda é que no próximo dia 25, na próxima sexta-feira, nós teremos o nosso musical de Natal, Verbo Vivo. O nosso musical vai ser lançado também online. Infelizmente, tínhamos nos planejado para que fosse hoje, inclusive, mas com essas mudanças que precisamos fazer. No dia 25 de dezembro, dia de Natal, esteja conosco no nosso musical Verbo Vivo, a partir das 8 da noite, a partir das 20 horas. Eu aguardo você por lá. Vamos celebrar o Senhor. Deus nos abençoe. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro. Nele achei
Só em Jesus confia nele. Olá, na próxima sexta-feira nós transmitiremos o nosso musical de Natal, mas hoje não teria como falar sobre outro tema que não fosse esse. Estamos apenas a alguns dias do Natal e eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 2. A gente vai ler do verso 1 até o verso 12. Mateus, capítulo 2, do 1 ao 12. Lembrando que esse é o evangelho que aponta e apresenta Jesus como sendo rei. Então, em muitos lugares do Evangelho de Mateus, você vai ver ele falando sobre reino e apresentando Jesus como sendo esse rei. O Natal, então, partindo dessa perspectiva, é a chegada desse rei. O Natal, para nós, é dizer que o rei chegou. E o texto diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. O nascimento do rei. O Natal existe porque Jesus nasceu. Essa data para nós ela é festiva e nós celebramos exatamente a chegada do nosso rei. Famílias reunidas, árvores de Natal, discussões sobre uva passas no arroz ou falta de uva passas no arroz. Esse ano vai ser um pouco diferente do que de costume, mas é fundamental que não percamos de vista o principal significado do Natal, que é a chegada do nosso rei. É bem interessante e curioso ao mesmo tempo pensar que um simples fato provoca reações distintas nas pessoas. É muito comum que você veja cristãos discutindo se é prudente celebrar o Natal, se esse costume é pagão, se não deve ser celebrado, se deve ser ignorado. Discussões sobre a data que Jesus nasceu, se ele nasceu de fato agora no fim de dezembro, se ele nasceu em outro mês do ano. Inúmeras discussões que revelam reações diferentes a partir do mesmo fato. Esse texto que nós acabamos de ler do Evangelho de Mateus nos aponta também algumas reações sobre o Natal e o que o Natal provoca nas pessoas. A gente vai olhar para alguns personagens desse texto e perceber algumas coisas fundamentais. A primeira delas, que a gente percebe olhando para Herodes, é que o Natal ele perturba o orgulhoso. O Natal, então, diante daquele que é orgulhoso, a chegada do rei e o Natal trazem, em certo sentido, essa perturbação. O texto diz que depois que Jesus nasceu em Belém, nos dias de Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. A primeira reação que a gente percebe diante da chegada do Rei dos Reis é a perturbação nesse homem que é orgulhoso e que representa corações orgulhosos ainda hoje. Talvez você se pergunte por que Herodes ficaria perturbado ao ouvir sobre uma notícia tão maravilhosa que é o nascimento do Salvador. Porque ele se sentiu, em certo sentido, ameaçado. Do mesmo modo que ainda hoje e em todas as épocas, milhares e milhares de pessoas ficam perturbadas ao ouvir falar sobre a chegada do rei. Para Herodes, a chegada do rei
não tinha a mesma dimensão que tem para nós enquanto cristãos. Reconhecemos que a chegada do rei é a nossa salvação, é Deus vindo à terra ao nosso encontro para prover salvação, algo que nós éramos incapazes de fazer. Para Herodes, não. Para Herodes, a chegada do rei era algo que ameaçava o seu próprio trono. Esse homem reinava em Jerusalém, nomeado pelo seu amigo e imperador romano Marco Antônio. Ele havia sido coroado rei dos judeus por volta do ano 40 a.C., e naquele posto ele permaneceria por mais ou menos 40 anos. Para ele, a chegada de um novo rei, a chegada do rei dos judeus, era uma ameaça para o seu próprio trono, por isso da sua perturbação. Herodes ele reinava com um braço forte, ele era um homem violento e muito cruel. E toda essa perturbação era uma forma de transmitir o seu pensamento naquele momento. Tudo aquilo para manter a salvo o seu reinado, para não perder o prestígio com César de Roma. Mas Herodes também sabia agir com bondade. Na verdade, ele agia com conveniência. Se você pegar alguns relatos sobre a sua vida, você vai ver que ele foi o mestre construtor que restaurou o templo de Jerusalém para os judeus. Só que, como eu disse, não era uma bondade propriamente dita, mas uma conveniência, porque todas as suas boas obras tinham como objetivo apaziguar os judeus com a finalidade de manter o seu reinado garantido por Roma. Para ele não era interessante uma revolução, para ele não era interessante uma revolta. Então, por muitas vezes, ele fazia coisas, em certo sentido, boas para apaziguar a fúria, a ira e a manifestação dos judeus. Desse modo, quando os magos do Oriente, guiados pela estrela, chegam dizendo que queriam encontrar o recém-nascido rei dos judeus para adorá-lo, Herodes perdeu o chão. Como assim um novo rei? Como alguém ousa tomar o meu trono? Então ele, perturbado, arma um plano diabólico, que a gente vai ler a partir do verso 4, quando ele diz: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Então ele chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém, dizendo: vão informar-se sobre o menino, logo que o encontrarem avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Mas os magos, no verso 12, foram advertidos em sonho para não voltarem a Herodes e retornaram à sua terra por outro caminho. Na verdade, a proposta de Herodes não era ir adorar Jesus, era saber onde ele estava para matá-lo, para que o seu trono não fosse ameaçado. Tanto que no verso 16 a gente lê o seguinte: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Achamos, sim, exagerada essa atitude de Herodes, mas guardadas as proporções, sempre que o domínio soberano das nossas vidas é ameaçado por outro senhor, nós também nos enfurecemos e nos perturbamos. Quer ver um exemplo? Por que as pessoas não se curvam a Cristo? Porque elas não estão dispostas a servir outro senhor. Porque a chegada de Cristo como rei ameaça o trono que eu criei para a minha própria existência, no qual eu sou o Senhor soberano e domino sobre a minha própria vida e resolvo tudo aquilo que eu quero resolver e determino todas as questões para mim. Compreender que Jesus é o rei pode me deixar perturbado também se eu entendo que o controle da minha vida é meu. Sempre que o Senhor Deus se levanta e se opõe aos nossos ídolos, aos nossos desejos, aos nossos falsos deuses, sempre que o trono do nosso querer fica, em certo sentido, ameaçado, a nossa natureza, que é inclinada para o pecado, fica enfurecida. Isso enfurece, perturba o pecador, porque ele não quer descer do trono da sua vida para dar lugar ao soberano Senhor. Note, portanto, que temos muito mais de Herodes no nosso coração do que nós gostaríamos de admitir. O Natal, ele perturba o orgulhoso. Mas o Natal, além disso, e em segundo lugar, ele preocupa também aquele que está sossegado, e a gente percebe isso quando a gente olha para a cidade de Jerusalém. O texto vai dizer no verso 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Herodes ter ficado preocupado com a chegada do rei é, em certo sentido, compreensível. Mas o texto vai dizer que com ele toda Jerusalém, e isso pode sugerir um certo exagero.
Afinal, como Jerusalém poderia ficar perturbada com a chegada do Messias, já que eles tanto aguardavam, já que eles tanto esperavam por isso? Por quê? É natural que a chegada de Jesus deixasse Herodes furioso, colocasse Herodes em guerra contra os judeus, e isso, em certo sentido, traria também perturbação à paz de Jerusalém. Além disso, a chegada do rei traria mudanças radicais para a estrutura política e religiosa daquela nação que era corrupta. Jerusalém também não se sentiu em paz porque a chegada desse novo rei mexia com todas as estruturas que foram estabelecidas por eles. Tanto que no final do Evangelho de Mateus, a gente vê se repetir essa perturbação por toda Jerusalém. Mateus 21, a partir do verso 9 até o verso 11, diz o seguinte: a multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Embora eles esperassem a chegada de um Messias, de um prometido, na verdade eles tinham expectativas distintas sobre o que Deus havia prometido para eles. Deus havia prometido um Salvador, um libertador, alguém que livrasse o povo dos seus pecados, e eles esperavam por alguém que livrasse o povo das opressões e das amarras do império. Mas Jesus ele vem oferecendo algo que nem eles mesmos esperavam, por isso eles perdem a paz. Por isso eles ficam assustados e também perturbados. Tanto é verdade que a chegada do rei traria mudanças profundas e desconfortáveis para essa cidade, que a primeira coisa que Jesus fez ao entrar de forma triunfal em Jerusalém foi visitar o templo, o centro do poder religioso de Jerusalém. E ele chega naquele lugar e expulsa de lá o covil de ladrões, pessoas que estavam transformando a casa de Deus em morada de ladrões, e o que Jesus faz causa indignação nos mestres da lei, porque a chegada de Jesus nas nossas vidas, em certo sentido, perturba também a nossa paz, ou o nosso falso conceito de paz. Porque a chegada de Jesus em nossas vidas gera conflitos interpessoais por causa da fé, não se engane. Cristãos nunca foram bem vistos por toda a sociedade. O Evangelho é uma mensagem excludente. O cristianismo não nos diz que qualquer caminho leva a Deus, mas nos diz que só há um caminho que leva o homem a Deus, e esse caminho é Jesus. Tanto que o próprio Jesus, em Lucas 12, vai dizer o seguinte: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Essa última parte talvez nem precise de Jesus para dividir nora com sogra, mas foi ele mesmo quem disse. A chegada de Jesus perturba o nosso falso conceito de paz, porque gera esses conflitos por causa da fé e porque, acima de tudo, aponta também o nosso pecado. Em Hebreus capítulo 12, no verso 4, o autor vai dizer: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Diante dessa nova realidade, é natural que aqueles que estavam sossegados espiritualmente fiquem preocupados. As pessoas tendem a ficar preocupadas com a chegada do rei, pois ele muda radicalmente a maneira de se ver e viver a vida. Não dá para ser indiferente em relação a Jesus. Não dá para conhecer Jesus, entender o que ele diz, compreender o Evangelho e vivermos do mesmo modo. E talvez isso traga perturbação e preocupação para você, porque você se acostumou, porque você gosta de levar a vida do seu jeito. Mas compreender o Natal e entender o que a chegada do Rei faz nas nossas vidas traz um pouco de preocupação, porque transforma totalmente a nossa vida e o nosso modo de enxergar a vida. A gente percebe em Herodes, então, essa perturbação, a gente percebe em Jerusalém essa preocupação, mas a gente percebe uma terceira reação nesse texto, quando nós podemos dizer o seguinte: o Natal, ele provoca o religioso. A gente percebe isso olhando para os sacerdotes do povo e os mestres da lei. Enquanto alguns se perturbam, porque não querem perder o controle sobre as suas vidas, enquanto outros se preocupam, porque não querem mudar a rota da sua existência,
alguns se sentem provocados e buscam provar que sabem demais. É o caso dos sacerdotes do povo, é o caso dos mestres da lei, que a gente percebe olhando a partir do verso 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, com ele toda Jerusalém. E o que ele fez? No verso 4, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais da cidade de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. A partir disso, Herodes chama um mago e tenta desenvolver o seu plano diabólico para acabar com o reino de Jesus. É interessante percebermos que a liderança religiosa, os sacerdotes do povo e os mestres da lei, quando convocados, eles desfilaram todo o seu conhecimento diante de todos. Herodes perguntou onde deveria nascer o rei Jesus, onde deveria nascer o rei dos judeus, onde deveria nascer o Cristo, o Messias, o prometido. E a resposta deles foi enfática. Eles não precisaram nem parar para pesquisar. Eles conheciam a lei, eles conheciam as profecias, de modo que responderam diretamente: o Messias nascerá em Belém, o Cristo nascerá em Belém. Mas embora eles soubessem disso, eles não se moveram na direção de Belém, porque eles não se preocuparam em se render ao rei, eles não se preocuparam em viver para adorar esse rei. Eles se preocupavam em provar que eles sabiam das profecias e eles sabiam sobre as leis de Deus. E é uma pena a gente perceber que ainda hoje existe muita gente assim. Pessoas que, ao serem desafiadas com a chegada do rei, pessoas que, ao serem surpreendidas com o significado da mensagem do Natal, através da mensagem que ouvem, através de uma conversão de alguém próximo a elas, através de um testemunho que escutam, elas sentem-se provocadas a demonstrarem que têm religião, que sabem da religião, que conhecem a Bíblia, que têm um entendimento sobre o que está escrito. No entanto, o que Deus quer delas é uma coisa totalmente diferente. Em Isaías capítulo 29, no verso 13, há uma advertência em relação ao povo. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Ainda em Isaías, no capítulo 51, versos 16 e 17, o profeta diz o seguinte: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus quer o coração contrito e quebrantado. Os sacerdotes e os mestres estavam querendo oferecer conhecimento e cânticos sem coração, e Deus está farto disso. Portanto, nesse Natal, não se sinta provocado a provar alguma coisa para alguém, mas sinta-se desafiado a se quebrantar diante de Deus. Eles ofereceram conhecimento da lei, mas eles não se moveram em direção a Belém para se render-se ao Rei dos Reis que estava nascendo. E agora a gente vê a quarta postura quando a gente olha para os magos. O Natal, em primeiro lugar, então, ele vai perturbar Herodes, ele vai preocupar Jerusalém, ele vai provocar os religiosos, mas em quarto lugar, o Natal também promove a adoração, e essa é a postura que mais deveria nos impressionar nessa passagem, que é a postura dos magos, quando no verso 2 eles perguntam de modo muito direto: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Jesus nasceu, o rei chegou, isso é Natal, é a mão de Deus estendida promovendo salvação para o homem que é incapaz de prover salvação para si mesmo. Note que esses homens, eles não eram do povo de Deus, não eram do povo de Jerusalém, não conheciam a lei, não sabiam onde o Messias deveria nascer, não sabiam de nada disso, eles eram gentios, ou seja, não eram judeus, não pertenciam a esse povo. Eles não tinham a Bíblia, os profetas, os templos, o Antigo Testamento, o ensino da palavra, nada que os mestres da lei tinham, nada que os sacerdotes do povo tinham, os escribas, os religiosos. Mas Deus pega o que eles tinham, eles são chamados de magos porque eram homens que estudavam os astros, eles entendiam disso, e Deus pega esse conhecimento que eles tinham e dá a eles um sinal que é uma estrela.
Note que a estrela não os guia diretamente até Belém, mas a estrela os guia até Jerusalém, porque apesar da maneira que Deus usou a própria estrela, a forma como se conhece a Jesus é por meio das Escrituras. Deus pode usar meios diversos, mas o conhecimento de Deus sempre será dado por meio das Escrituras. Era necessário que eles passassem por Jerusalém, simplesmente para ouvir a profecia, porque só conhecemos Jesus por meio da profecia. Nós hoje só podemos conhecer Jesus por meio das Escrituras, que é a própria profecia revelada. Eles vão até esse lugar, eles chegam até lá e percebem que o rei havia chegado. Assim como a estrela que guiou os magos do Oriente até Belém, o nosso papel enquanto igreja hoje é apontar para você onde está Jesus. Nós estamos aqui para te mostrar onde está Jesus. A igreja não é um fim em si mesma. O ministério pastoral não é um fim em si mesmo. Nós existimos para apontar onde está Jesus. Nós existimos para apontar e para mostrar para você novamente, para te relembrar qual é o verdadeiro significado do Natal, qual a implicação que a chegada do rei traz para a sua vida. Diante desse conhecimento, não seja como Herodes. Não deixe o coração orgulhoso perturbar você. Não seja também como Jerusalém. Não deixe a alma sossegada demais preocupar você. Não seja também como os religiosos. Não seja provocado pela religiosidade, mas seja como os magos. Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei chegou. Feliz Natal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
para encerrar a nossa transmissão. Antes disso, eu quero te dizer que boa parte da reflexão de hoje foi inspirada no livro O Natal Escondido, do Tim Keller. Inclusive, é uma indicação de leitura para você, caso tenha interesse. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos reunidos ainda aqui de modo virtual aqui, para ouvir sobre a Tua Palavra, para ouvirmos novamente sobre o significado do Natal, sobre as implicações práticas que isso tem nas nossas vidas enquanto servos do Senhor. Obrigado pelos louvores cantados, obrigado pelo Teu povo reunido e, acima de tudo, obrigado por Jesus, o Deus que se fez homem, o Deus que veio até nós, que não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas foi obediente, se humilhou, se esvaziou, foi até a morte, e morte de cruz. Mas entendemos que a mensagem do Evangelho nos mostra que o Senhor venceu a morte, e por conta de todas as coisas, o Senhor Deus exaltou Jesus, dando a Ele o nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus se dobrarão todos os joelhos no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a esse Jesus que nós celebramos. O Deus menino, o Deus que encarnou e viveu entre nós, mas que cresceu, viveu uma vida perfeita, se entregou na cruz e ressurgiu ao terceiro dia. Que seja esse o Jesus Cristo celebrado no Natal, nas nossas reuniões, nas nossas famílias, nas nossas comemorações, que não percamos de vista jamais a importância do que Ele fez por nós e quem é Jesus para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude para que sejamos relembrados pelo Teu Espírito Santo, que não simplesmente no dia de hoje, não simplesmente no dia do Natal, mas que a gente possa se lembrar sempre de quem é Jesus, porque compreendendo quem Ele é, a gente vai ser incomodado pelo Teu Espírito Santo, para que a gente aplique isso na nossa vida de modo eficaz, para que a gente não fique preocupado, para que a gente não fique perturbado, para que a gente não se sinta provocado, mas para que o conhecimento de Jesus nos leve à adoração, porque entendemos quem Ele é. Que seja assim, no nome doce, santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom domingo.